Hoje, o Melhor e Mais Justo discute os impactos da terceirização do trabalho. Nessa conversa estão aqui comigo Delano Coimbra, assessor jurídico da FEComércio São Paulo, Carolina Mercante, procuradora do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, pesquisador e membro do Fórum Permanente em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, e Maria das Graças Costa, secretária nacional de Relações do Trabalho da CUT. Em 2007, o deputado federal Vicentinho, do PT de São Paulo, apresentou na Câmara um projeto de lei com propostas elaboradas pela CUT em relação à terceirização. O texto foi anexado ao PL 4330, ou 4330, mas ignorado pelo relator do projeto de terceirização, deputado Arthur Maia, atualmente no Partido Solidariedade. No momento atual, quais são os princípios que norteiam a luta das centrais sobre esse tema? Graça. Olha, nós temos, desse processo de legislação, de proposta, além do PL do Vicentinho, que foi dada entrada e consolidado, as centrais sindicais também construíram uma proposta após essa experiência do PL com o Vicentinho, e essa proposta nós entregamos ao governo, está na Casa Civil para ser enviada para o Congresso Nacional. Nessa proposta tem realmente aquilo que nós defendemos. Então, tem pelo menos 5 questões importantes que nós colocamos como sendo prioritárias, base de uma proposta para nós, que é a igualdade de direitos, que é o fundante da nossa proposta, porque não se admite para nós ter trabalhador de segunda, como a gente... nós usamos no ano passado, naquela luta toda no Congresso Nacional, uma chamada que dizia: país de primeira não pode ter trabalhador de terceira. Então, nós defendemos a igualdade de direitos e as pesquisas já mostram como é que é tratado o trabalhador terceirizado no Brasil. Nós queremos realmente que não tenha a liberação da atividade fim, a terceirização na atividade fim, porque nós já temos como que vai ficar o mercado de trabalho, porque o risco não é esses 12 milhões de terceirizados que tem hoje, que pode crescer. O risco está nos 34, nos 35 milhões que são hoje efetivos e que poderão vir a ser terceirizados, perder seu emprego e voltar para a mesma empresa por uma terceirizada, como é o comum hoje no Brasil, com menos direitos, com menos oportunidades. A questão da responsabilidade solidária é um terceiro item, princípio nosso, porque nós queremos que a empresa que terceiriza, ela tenha responsabilidade igualmente como a terceirizada, aos direitos, todas as questões colocadas ao trabalhador e à trabalhadora. Então, se for subsidiária, como está colocado hoje, é uma ou outra. Por isso que tem tanto processo, porque o trabalhador vai para a justiça, ele cobra da terceirizada, depois vai julgar, né, se ela é responsável, se é a mandante ou não, enfim. Daqui que resolva, o trabalhador já... Ou seja, a triangulação cria um emaranhado no campo jurídico. Também, também, que é muito complicado isso aí. Então, nós defendemos isso. Defendemos a questão do direito à informação, que o sindicato da categoria preponderante tem a informação, que os trabalhadores têm a informação, que vai ter terceirização naquela empresa para se envolver, para debater, para discutir as condições, né? Então, é uma questão importante para nós. E a questão da organização. Nós entendemos e defendemos, aí também não tem unidade entre nós nas centrais sindicais, mas nós defendemos que os terceirizados sejam também protegidos pelo sindicato da categoria preponderante. Aí, nem todas as centrais têm esse acordo, mas é um debate que nós estamos fazendo, porque quanto mais pulveriza, mais difícil tem ficado
da gente conquistar, garantir os direitos e conquistar mais, né? Eu quero acrescentar que, com essa questão do STF, as centrais sindicais, nós decidimos entrar como amicus curiae nesse processo, ou seja, que chama amigo da corte, né? Então, você, ao protocolar e ao ser admitido, que pode o relator admitir ou não, nós vamos fazer parte do processo. Nós vamos poder estar dentro desse processo defendendo os direitos, defendendo aquilo que nós estamos colocando aqui lá no STF. Como também estamos defendendo que nesse processo tenha audiência pública no Supremo, para que todas as partes possam fazer o debate e não ficar só em nível de lobby, onde as centrais vão conversar com os ministros, os empresários vão conversar com os ministros, mas que a gente tenha a oportunidade de fazer um debate, como fizemos na Câmara dos Deputados no ano passado, o que travou o andamento do PL 4330, junto com a nossa mobilização, foi a opinião, o debate fundamentado na opinião dos juristas, do Ministério Público do Trabalho, do TST. E para fechar esse meu pensamento, dizer que é muito preocupante a situação que nós estamos hoje. Porque quando foi feito, nesse último período, as fiscalizações feitas de trabalho escravo, de trabalho análogo a escravo, a maioria dessas empresas que foram fiscalizadas e foi detectado esse tipo de trabalho eram pessoas terceirizadas. Não eram trabalhadores sem carteira assinada, não eram trabalhadores que estavam ali em situação de negação de total de direito. Eram trabalhadores que estavam terceirizados. Então, nós podemos, o STF tomando uma decisão dessa, pode ir liberando a atividade fim, nós vamos para um cenário muito preocupante demais para a classe trabalhadora aqui no Brasil. Delano, como é que vocês veem a pauta dos trabalhadores nesse caso? Veja, o empresariado, em geral, e a comunidade jurídica, acredito, ela aguarda a decisão do Supremo, né? Como eu já falei, com vivo interesse, e na minha avaliação, eu acredito que o Supremo ele tem uma norma na Constituição, que é a da liberdade de iniciativa, e que deve dar o parâmetro da decisão final. Por isso eu entendo até a preocupação aí das centrais de ingressarem lá como amicus curiae nessa ação. Mas eu diria que, se seguirem o que está na Constituição, a decisão vai ser favorável à empresa. Com relação aos 5 pontos que a Graça colocou aqui como sendo aqueles pontos principais, né, de interesse dos trabalhadores, alguns deles já constam daquele projeto do Sandro Mabel, 4330, que já está numa 8ª versão, né, com um substitutivo atual. Ele já passou em 2 comissões, está na Comissão de Constituição e Justiça. E lá você já tem, por exemplo, a responsabilidade, ela será solidária se não houver o acompanhamento pela tomadora do serviço do recolhimento dos encargos por parte da prestadora. Então, se ela fizer o acompanhamento, a responsabilidade é subsidiária. Eu diria que é um texto bem equilibrado nesse sentido. Direito à informação para o sindicato preponderante também está previsto no texto do projeto. E com relação à igualdade de direitos, né, entre os trabalhadores da empresa tomadora, aí dá até para entender a resistência que alguns sindicatos têm, como a Graça colocou. Quer dizer, você tem um sistema sindical hoje, né, de representação por categoria, e se você vai dar direitos iguais, como é que fica a representação sindical, né, nesse sentido? Você tem PLR, tá, mas o PLR é daquela empresa, é o lucro daquela empresa, não da outra. Como é que você vai, né, equilibrar, tornar igual
uma coisa que não é igual, né? São empresas diferentes, com administração diferente, objeto social diferente. Da mesma forma que a gente tem que ter a outra leitura, como que nós vamos admitir que no mesmo local de trabalho tem os trabalhadores de um jeito, trabalhadores de outro, né? Como nós temos assim exemplos. Atividade, na mesma atividade, no mesmo local de trabalho, pessoas ganhando menos, trabalhando mais. E muitas vezes, em alguns locais, o refeitório é separado. As pessoas que são trabalhadores efetivos daquela empresa não se misturam, não estão misturados com os trabalhadores terceirizados. Então, é um debate muito profundo. Porque o que nós estamos discutindo aqui não é uma coisa simples, não é só dar mais lucro para aquela empresa, é o tratamento, aquilo que nós conquistamos no passado, que foram muitas lutas, o trabalhador deixou de ser mercadoria, passou a ser cidadão na Constituição Federal e tem outros direitos que já vinham da CLT, aí agora nós voltamos ao patamar de colocar o trabalhador como mercadoria aqui e com todas essas questões de discriminação. No Brasil atual, no momento atual, não cabe esse tipo de retrocesso. Eu queria ouvir a Carolina, porque a gente está chegando no final, para ela poder falar nesse bloco também. Da livre iniciativa em absoluto, a gente voltaria, na verdade, nas constituições de 1824 e 1891, que eram constituições absolutamente liberais. Então, a partir de 34, isso já não existiu mais, essa concepção de livre iniciativa em absoluto, e há uma preocupação com a justiça social e a função social da empresa. Porque qual que é com relação ao projeto 4330, as principais insurgências do Ministério Público? A questão da atividade fim, porque liberando a terceirização na atividade fim, haverá um esvaziamento da função social da empresa, porque você pode ter empresa apenas para obter lucros, sem empregados, ou seja, sem encargos, sem encargos trabalhistas, e vai reduzir os encargos tributários, né, e previdenciários dessa empresa. Ela pode, isso vai gerar um problema na questão de repercussão social em relação às pessoas com deficiência no Brasil, porque hoje a legislação ela diz que empresas com mais de 100 empregados são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Se a terceirização na atividade fim ela for liberada amplamente, as empresas vão se pulverizar e a gente perde a obrigatoriedade da contratação. E também contratação de jovens aprendizes, também é com base no tamanho da empresa. Então, essa é a preocupação principal, atividade fim, a terceirização. Uma outra preocupação é a responsabilidade solidária, porque hoje, pelo menos na questão de saúde e segurança do trabalho, a jurisprudência tem entendido, com base em Código Civil, com base na Constituição, que a responsabilidade é solidária, né, da tomadora de serviço. Se acontece um acidente, o trabalhador sofre um acidente e até morre, a empresa tomadora ela é corresponsável pelo entendimento da justiça do trabalho. E no projeto de lei 4330, isso já não é discutido, a responsabilidade é subsidiária e se não monitorar, ela será solidária. E aí, a respeito do monitoramento, nós acreditamos que o monitoramento que o projeto de lei prevê, ele é insuficiente. Por quê? Existe uma instrução normativa número 2 de 2008 do Ministério do Planejamento, ela vale para os órgãos públicos da administração federal e ela tem um rol de requisitos para monitoramento da terceirização muito mais amplo do que o projeto prevê. Então, inclusive a gente elaborou uma nota técnica, foi entregue aos deputados, ao relator, o deputado Arthur Maia, e a gente observou isso, que o PL ele era insuficiente na questão do monitoramento do cumprimento da legislação trabalhista. Maravilha, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo, um espaço que homenageia a todos que lutaram e seguem na luta tentando avançar na conquista de direitos no Brasil. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.